Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Sejam todos bem-vindos novamente e espero que essa live seja boa para todos. Salam alaikum, Sheikh Rodrigo. Salam alaikum, acho que agora deu. Alaikum salam. Tudo bem, Sheikh Cara, Gerardo? tudo Como está bem? Ramadan Mubarak para você, para a família, para todo mundo que está aqui nos Para todo mundo. acompanhando. Alhamdulillah. Allah yabarak fik. Que isso- Sheikh Rodrigo, como todos sabem, influenciador digital, e antes disso é um sheikh brasileiro nato, né? Convertido, foi estudar na Arábia Saudita, e além de chefe também é cientista social, né? Isso. E também bibliotecário, né? Falta a colação de grau agora, né? Alhamdulillah, agradeço, Sheikh, por receber nesse canal, os nossos amigos, quem está nos acompanhando aqui, para falar esse tema, né, Sheikh, muito importante, que é a coerência, né? Exatamente, Coerência. esse é o nosso tema, coerência na prática do Islã, que é importante, né? Muito importante esse tema da coerência, né? E outras palestras, já escutei o Sheikh Gerardo falando que o Islã, se fosse resumir, né, Sheikh, o Islã, uma palavra, uma vez você falou numa palestra, as pessoas falavam, o Islã é a oração, o Islã é isso, o Islã é aquilo, tudo está dentro do Islã. Mas tem algo ali que vai fazer a pessoa praticar o Islã de fato e verdade, que é a coerência, não é? Eu queria que o Sheikh falasse um pouco sobre a coerência, daí eu iria pegar o gancho e ir acompanhando. Tá bom. Barakallah fik, Sheikh. De fato, da generosidade e humildade do chefe Rodrigo, para eu falar e iniciar, na realidade, a coerência, quando eu perguntei, né, sobre para as pessoas que estavam presentes, defina o Islã numa palavra, uma palavra. Defina o Islã em uma palavra. E aí algumas pessoas fizeram discursos, né, frases e frases, outros falaram na misericórdia, paz, tudo isso está dentro do Islã. Só que a palavra que define o Islã, que explica exatamente o que é o Islã, é a palavra coerência. E por isso que nós chegamos nesse acordo de falarmos sobre isso, de coerência. Qual que é a palavra? Coerência. Por que coerência? É aquilo que você acredita, aquilo que você fala e aquilo que você pratica tem que estar em sintonia. Se não estiver em sintonia, se não tiver coerência nesses três aspectos, há um desequilíbrio. Se há um desequilíbrio, saiba que algum lado da sua vida vai sofrer. E é o que acontece quando não há coerência entre o seu lado espiritual, emocional e físico, um deles acaba sofrendo. E aí, ou você entra em depressão, ou o corpo adoece, ou a alma adoece. Fica um vazio. Portanto, a coerência é extremamente importante. Eu arrisco dizer que a coerência é a base da nossa vida. A coerência, o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, quando disse, veio um homem para ele e disse, ó mensageiro de Deus, me ensine uma palavra que eu não precise perguntar para mais ninguém além de ti, sobre o Islã. Ele queria aprender o Islã, ele era viajante, não tinha muito tempo para ficar lá, e não tinha muito tempo para aprender com o profeta, tinha aqueles minutos. Então ele chegou no profeta e disse, me ensine o Islã, algo que eu possa entender o Islã na sua totalidade. Mas ele falou, resuma, minha cabeça não aguenta muito, eu estou de viagem, não tenho muito tempo, para que eu possa memorizar e para que eu possa me lembrar dessas palavras, resuma para mim o Islã todo. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas,
resumiu para ele o Islã nessa palavra coerência. Mas ele deu um exemplo, ele disse, diga, creio em Deus e haja de acordo. É a mesma coisa falar, eu sou honesto e seja honesto. Essa é a coerência. Crer em Deus e haja de acordo com aquilo que você diz crer. Não é coerente um ladrão falar, eu sou ladrão e agir honestamente. Não é coerente. Ele não é um ladrão, ele não é um criminoso. Uma pessoa que se diz honesta e age de forma desonesta não é coerente. E aí você tem vários exemplos. E aí queria que o Sheikh Rodrigo falasse um pouquinho sobre isso. Muito bom, Sheikh Gerardo. Trouxe alguns exemplos, né, do Hadith do Profeta. E eu, antes de começar, eu estava com o Aurélio aqui, ó, tem aqui esse mini, né? E tem aquele grandão, né? E uma forma errada aqui no Brasil, as pessoas chamam na escola, pelo menos chamavam assim, que o dicionário era o pai dos burros. Eu falava, bom, se a pessoa que consulta o dicionário é pai do burro, quem não consulta dicionário é o quê? É o burro, sim. É o próprio burro, né? Então, eu queria dizer para as pessoas consultarem, terem dicionários. Eu tenho uns 3, 4 dicionários aqui. E o Aurélio, eu procurei nesse pequenininho. Tem um grandão aqui, né? Coerência. Olha só a palavra bonita, né, Chefe? Harmonia entre ideias, fatos e acontecimentos. Harmonia entre ideias ou acontecimentos. E verdade, é de fato, né, Sheikh Gerardo? E tem aquela expressão do educador, o Paulo Freire, que ele fala que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, e dizemos então que a harmonia, a coerência que a pessoa, o indivíduo tem das coisas, dos fatos, como agir, como interagir, a coerência que ele enxerga e que ele interage com o mundo, essa coerência que ele tem vai influenciar a ele ter coerência no entendimento e na prática religiosa islâmica. O Islã, por si próprio, como o Sheikh diz, né, chama para a pessoa ter coerência. O homem pede para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizendo que dá um conselho, creia em Allah, né? Amantu billah, creia em Allah e depois pratique de acordo. Este é o Islã. Nós vimos assim uma coerência na crença, antes da prática. A crença islâmica é coerente. Por quê? Ela não contradiz, ela não é contrária àquele sentimento humano da descoberta, da fé na unicidade, a que nós chamamos de fitra. Portanto, qualquer discurso tomado da crença islâmica que fere a coerência comum das pessoas, pode saber, olha, isso não tem a ver muito com o Islã, não. Esses dias, Sheikh Gerardo, as pessoas perguntaram se o Islã tem a ver com aqueles ismos e ismos, ideologias, né? Eu disse, olha, se eu tiver errado, o Sheikh me corrige. O Islã está desvinculado, não tem nada a ver com esses sufixos. O Islã é o Islã. Ser coerente é conhecer o Islã através das suas fontes. Ser coerente, ser coerente é um sinal de coerência a pessoa procurar conhecer o Islã através do Islã. Através da revista, do vídeo, de outros meios de informação, esse é um caminho que vai levar a pessoa a conhecer o Islã, a referência, que é o Corão, o Hadith, tudo, e perguntar para o Sheikh, perguntar às pessoas. Quando a pessoa exerce a coerência, ela vai chegar até o Islã. E quando chega o Islã, ela chega até as bases e as fontes. Se ela não tiver coerência nas coisas, no dia a dia dela, ela vai pegar a revista Isto É, vai ter uma reportagem lá, e vai dizer isso aqui é o Islã. Não está sendo coerente na forma de imaginar, de ler. Então, a forma de nós enxergarmos as coisas vai, de certa forma, definir como que nós entendemos o Islã. E se nós entendemos o Islã de uma forma recortada, picotada, isso pode acontecer nos primeiros anos, nos primeiros meses, quando uma pessoa ela se converte ao Islã, e é muita informação, mas se ela tiver coerência, ela vai dizer, não, gente, não é por aqui, não deve ser assim.
Como é que pode? Como é que pode? Então, esse questionamento leva a pessoa tem que ser coerente. Então, o Islã é coerente na crença, que vai levar a pessoa no central, lá na fonte de referência. Desculpa, Sheikh Jihad, eu estou agora muito bibliotecário. Bibliotecário gosta de falar de fonte de referência, informação primária, informação secundária, informação terciária. Mas é a realidade, Sheikh Jihad. Por quê? Já vou terminar Perfeito. aqui. Mas explica também, né? Não é todo mundo que entende que é isso. É vou bom, às explicar. vezes, explicar, Imagine, já que você... nós estamos numa pandemia, Sheikh Jihad, né? E a pessoa vai no hospital, a pessoa coerente, vai no hospital, ele sabe. Eu pego lá no SUS, né? Ela vai lá no SUS, ela pega a fichinha para ser atendido, espera, vai lá, mede a pressão e depois faz a ficha, espera um pouquinho, que não é um pouquinho, espera um montão, né? Mas tudo bem. Espera um pouquinho para ser atendido para o médico. É coerente isso. O que não é uma pessoa coerente? Ela tá demorando, ela vê a primeira pessoa vestida de branco, olha, vem, me atende aqui, me trata aqui, me dá meu diagnóstico. Pô, a pessoa não tem coerência. Se a pessoa que não tem coerência, quando ela vai querer entender e compreender o Islã, ela vai chegar assim também. Ela vai recortar os textos islâmicos, ela vai fazer três coisas, né, Sheikh Jihad? Ela não vai ler o contexto e vai criar um pretexto. Ou seja, se não compreender o contexto, não ler o contexto, vira pretexto. Então a coerência na crença vai levar a coerência na prática. A pessoa tem que ter coerência, pô. Continua. Né? Eu queria interromper, então, essa mas coerência, vai lá. começa já com o entendimento, como é que funciona, qual é a estrutura do Islã, né? Essa coerência vai levar a coerência para compreender, estudar, pesquisar, até chegar nas fontes islâmicas, não é? E vai perguntar. E vai perguntar para os sheiks, perguntar para as pessoas que têm conhecimento, têm contato com os sheiks, não vai perguntar para as pessoas desconhecidas que ninguém conhece. É incoerente. É incoerente uma pessoa, é incoerência uma pessoa entrar no hospital agora e olha, já que tá tudo tumultuado, eu vou começar a tratar, cuidar das pessoas aqui. Não. É isso que, infelizmente, acontece em algumas situações. Se ela compreender o Islã, através do Islã, ela vai ver a coerência que o profeta Muhammad, né, Sheikh, ensinava. Né? Fala uma coisa que eu estou com pressa, me ensine algo. Crê em Allah e age conforme. O que é agir conforme? Desculpa, eu me estiquei aqui, Sheikh, mas não essa coerência... É importante o que você está falando, é exatamente isso. Porque há muitas pessoas que entram no Islã, ou são muçulmanas, ou lê um livro e amanhã já está dando sentenças, já está julgando, já está proferindo determinações religiosas, né? E falando isso é pecado, isso é lícito, e já se sentindo o chefe, né? E esta falta de coerência, Sheikh Jihad, eu acho que as pessoas elas passam por fases. Eu passei por uma fase assim. Eu passei assim. Você sabe, algumas pessoas mais antigas conhecem, eu passei por uma fase assim. Mas depois, quando eu vi os sheikhs de verdade, o Ali mesmo, eu falei, cara, eu tô zoando. Não pode ser. Não pode ser. Não é assim que começa. Não é assim que se estuda. Não é assim que pergunta. Não é nem assim que se pega um livro para começar. Então, a pessoa... Coerência é aquilo que a pessoa ela vai criando. E quando ela tem essa coerência, ela vai descobrindo certas coisas e vai pegando o caminho, vai se corrigindo. Isso é um problema, porque qualquer opinião incoerente em relação ao Islã e prática é devido à falta de coerência da pessoa também. Sheikh Jihad, por exemplo, as pessoas elas entram numa mesquita, não conhecem uma mesquita. Qualquer pessoa normal, né, ou espera que seja normal, ela vai observar. Ah, é assim, quem é o sheik, quem é que... Ela vai chegar a perguntar, não é? Agora o cara doidão, malucão, lá chega lá do seu jeito, vai do seu jeito, e o cara e começa a pegar ali. Isso quando lê um livro. Que antigamente lia um livro, agora não lê livro, Sheikh Jihad. Agora o pessoal lê 140 caracteres do Twitter, não é? Antes, lia um livrinho. Agora não lê mais livro. Meu Deus do céu. Então a coerência é o assunto da vida, não só para a prática do Islã, mas para como pensar, como agir. Sabe quando que a pessoa chega na coerência? É exatamente isso no que você falou. Quando ela encontra conhecimento de verdade, isso. Não informações. Verdade. Quando ela encontra conhecimento e ela faz efeito na pessoa e ela vê o peso disso, a importância, o valor
Porque o conhecimento verdadeiro, ele é benéfico, ele nunca é para o mal. Então, o conhecimento, ele é sagrado. E ele é divino. E tudo que é divino tem um peso, tem um poder quando entra na pessoa, transforma a pessoa. A pessoa fica iluminada. É verdade. Porque traz humildade, e aí traz sinceridade, e traz uma realidade. A pessoa começa a enxergar a realidade das coisas. Ela enxerga a realidade das coisas. Repete para nós, Gerardo. Traz humildade. Pessoal, anota aí, por favor. Eu sei que vocês anotam. Né? Anotem aí. Né? Anotem aí. Humildade, sinceridade e... Você falou todas as coisas. Transformação. Transforma. Humildade, sinceridade e... Você falou a terceira coisa, esqueci agora. Transformação. A pessoa enxerga a realidade das coisas. Tem luz, a pessoa passa a ter luz, porque o conhecimento ele é sagrado e ele é divino. É e ele é verdade. divino. E, né, Gerardo, e quando a pessoa ela nota que alguém tem conhecimento para passar, é tão encantador descobrir que tal pessoa tem conhecimento. O conhecimento, quando ele cai, né, Gerardo, que ele cai, é como diz quando ele cai na pessoa, derrubado na pessoa, ela sabe, está no coração das pessoas, mas quando ele cai na pessoa, como fosse uma chuva, assim, brota da vida, não é? A pessoa que tem conhecimento, ela valoriza o conhecimento dos outros, ela respeita, ela gosta de escutar, ela gosta mais de escutar do que falar. Um sinal que, ao contrário, que a pessoa tem pouco conhecimento, ignorância mesmo do verbo, desconhecer o valor daquilo, que ela não quer escutar ninguém. Ela quer que todo mundo escute ela. Parece uma vela. Ilumina os outros, quer iluminar todo mundo e no final já era. Se queima. Isso é falta do quê? Coerência. Os antigos, lá em Porto Alegre, nos gaúchos, não falariam que seria falta de coerência. Faria que era falta de relho. Dá-lhe uma cintada bem dada, uns relhados bem dados para aprender. O que dizer, então, de pessoas que... o fanático, né? O extremista, né? O que você vê? Como é que você vê o extremista? Você consegue associar o extremista ao fanático? Você consegue ver uma diferença entre eles? O extremista, como é que você o enxerga? Olha, Sheikh Gerardo, a gente vê como você bem disse agora. O Islã é o caminho do meio. Não tem extremo. É a coerência. Se caiu para as bordas, já não é o caminho do meio. Perfeito. Mas você falou algo importante, a questão da coerência. Assim como tem gente que exagera para um lado, é extremo para mais, o contrário, extremo para menos, é incoerência. E o fanático, primeiro o extremo, ele quer tudo, porque ele imagina, tudo na vida ou é a 8 ou 80. Não tem meio termo, não tem uma vida colorida, não tem mais cores, ou é preto ou é branco. Gente, não é, a vida não é assim. A água que nós tomamos aqui não é assim. A vida, a compreensão das pessoas não é uma vida automática, sim ou não. Haram, não é haram. Sunnah, bid'ah, vai para o inferno, vai para... Não é, peraí. Tem coisas sim, que é 880, que são as convicções. Não é disso que nós estamos tratando. Então, o extremista, ele deve ter uma visão assim, limitada. E por que ele falta de coerência? Se tivesse coerência, ele ia ver, peraí, todo mundo está errado e só eu estou certo? O coerente ia razoar. Peraí. Eu cheguei agora, faz 2 meses que eu me converti, eu não sei nem ler português direito, não sei nem falar, eu não li nenhum livro de literatura. Peraí, falando português, né? Pô, será que tá todo mundo muçulmano desde há 1440 anos? Tá todo mundo errado? Todos os sheiks estão errados? Só eu? Peraí. Então, tem que baixar. Então, o extremista, ele pensa assim. E o fanático, pior ainda. Porque ele quer forçar... Antes, olha, às vezes ele pode ter conhecimento da verdade, mas a forma que ele quer transmitir a verdade é errada, o jeito de transmitir a verdade é errada,
e acaba prejudicando. Prejudicando. É sinal que a pessoa não tem coerência. Isso afeta. Eu peço para os meus amigos, para quem está nos acompanhando aqui, Gerard, pesquisem sobre para ver quem estudou, quem lê gosta de literatura, quem estudou segundo grau, quem fez o ensino médio, quem fez o Enem, quem fez faculdade, tudo. Tem que fazer uma redação, até para fazer concurso público, tem que fazer uma redação. E o seu texto tem que ter coerência e coesão. Por que que nos ensinam coerência e coesão? Gente, para a gente pensar o mundo. Então, o extremista, é porque não tem coerência. Porque fugiu, foi para mais ou foi para menos? O Islã é o caminho do centro. Quanto mais, né, Gerard, conhecimento e mais luz de Allah a pessoa tiver, e mais acompanhado dos sheiks, dos sábios, pessoas que têm experiência, mais coerência a pessoa vai ter. E quanto mais afastado, aí deu. Daí aparecem essas calamidades que nós estamos vendo aí. Não pode tomar café, porque senão você fica... meu Deus do céu. Eu ia perguntar, Brasil 2021, o que um muçulmano deveria focar no Ramadã, na sua prática, no seu dia a dia, na sua família? Como é que ele mantém a coerência nesse mundo, esse Brasil, se jogar uma lona em cima e ver um circo? Se jogar uma lona no Brasil, vira um circo. Como é que a pessoa mantém a coerência diante disso tudo? Que não é fácil. É difícil porque você tem muitas distrações no meio do caminho, né? Você tem muitas tentações, muitas distrações, você tem muitas... você anda e te chamam, te puxam daqui, te puxam dali, você não consegue caminhar. E quando você olha, quer voltar para o caminho se perdeu no meio de tantos caminhos. Então, a primeira coisa é a pessoa definir qual caminho na vida dela, o que ela quer seguir. O que ela quer seguir. E isso emana de onde? De conhecimento. Por isso que a religião islâmica, a primeira coisa, o profeta Muhammad, é um pouquinho da história, da coerência do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas. Aliás, nenhum profeta, nenhum mensageiro de Deus foi idólatra, nem antes de receber a mensagem, muito menos depois. Então, nenhum profeta adorou estátuas. Vejam a história de Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, veja a história de Moisés, de tantos profetas. E o profeta Muhammad nasceu numa tribo, num clã em Meca, e na época eram idólatras, eram politeístas, tinha 300 e poucas estátuas, ídolos, cada tribo, cada família tinha o seu ídolo, e adoravam, e assim por diante. E o profeta Muhammad, desde pequeno, nunca se prostrou. Por quê? Porque ele tinha coerência, mas ele não tinha o conhecimento suficiente para saber qual é o caminho. Então, coerência e conhecimento. Tá. Ele estava perdido, mas ele tinha coerência. Ele sabia que, já que nós temos um Criador, como que eu posso, olha só, como que eu posso idolatrar algo que eu mesmo fabriquei? Não era coerente na cabeça dele. Então, o que ele fez? Ele se afastou. Ao ver as pessoas se prostrando, fazendo sacrifícios, fazendo devoções, orações para ídolos que eles mesmos haviam criado, que o ser humano havia criado, ele falou, não é coerente. Porém, como ele não tinha conhecimento, ele não sabia qual que era o caminho. Então, o que ele fazia? Ele se retirava. Ele não participava dos rituais do seu povo e se afastava, fazia retiros para meditar. E aqui, quando ele fez isso, foi coerente e seguiu o caminho da coerência, buscando aquilo que ele estava procurando, a verdade veio até ele. Deus enviou a verdade para ele através
do conhecimento, e o primeiro versículo que foi revelado ao profeta Muhammad foi lê. E aí e ele não sabia ler, ele era iletrado, e Deus o ensinou. E por isso que o conhecimento benéfico, ele é uma luz divina. Uma vez na sua vida, você é uma pessoa feliz. Pode não ter dinheiro, pode não ter cargo, pode não ter poder, pode não ter fama, mas você será uma pessoa feliz. Por quê? Porque você tem algo divino dentro de você, que é o conhecimento benéfico. E através disso, através desse conhecimento, você não se perde entre os caminhos. Ele vai te guiar. E é assim que o profeta, a partir daí, ele já sabia o caminho dele e chamava as pessoas e trazia as pessoas e queria abrir a mente das pessoas, iluminar a mente das pessoas através desse conhecimento que ele tinha, e ele compartilhava com os seus companheiros, do seu povo, depois as pessoas, e agora chega até nós, e você tem milhões de pessoas que seguem essa religião. Por quê? Porque ela não é embasada em fé. Prestem atenção. A religião islâmica, ela é embasada em racionalidade. Essa é a base. É o conhecimento. Através do conhecimento, a pessoa enxerga os diversos caminhos, peneira, compara e chega a uma convicção. A partir do momento que ela chega até essa convicção, aqui entra a fé. Aí há uma fé lúcida, racional, forte, destemida, e aí essa fé faz a pessoa, essa energia faz a pessoa trabalhar. E quanto mais boas ações, mais fé. E essa é a coerência na vida do profeta. Tanto que, se nós analisarmos todas as falas do profeta Muhammad, todas as passagens do Alcorão Sagrado, você não consegue encontrar algo desconexo, algo fora, algo até no... Olha só, tantas vezes o continente, né, foi citado e tantas vezes os mares foram citados. É exatamente a proporção que existe entre a terra e o solo, né, o chão, os continentes e a água. E aí você vai vendo a coerência da fala do Alcorão. E a coerência... Olha, eu trago um exemplo aqui. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, tem uma história longa, né? Aqui a gente não vai conseguir falar tudo, mas venham. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, numa narração, no ensinamento, ele diz: você tem deveres com seu Criador. Você tem deveres consigo. Você tem deveres com seus familiares, com a sua família. Dê a cada qual seu devido direito. O que ele está ensinando nessas palavras? Você ser uma pessoa coerente, equilibrada, para você ser feliz. Se você conseguir equilibrar isso e dar a cada qual o seu devido direito, você será uma pessoa feliz na vida. Quando que a gente cai em ansiedade ou depressão? Quando há desequilíbrio. Quando a gente pensa muito no passado ou pensa muito no futuro. Essa é a coerência que o Islã... E é incoerente. Das incoerências que acontecem é você ver, por exemplo, o que acontece hoje nas redes sociais. E essa coerência é para todo mundo, não só muçulmanos. Cristãos, judeus, ateus. É incoerente uma pessoa dizer: se Deus quiser, eu nunca vou acreditar em Deus. É incoerente. É incoerente um ateu tropeçar e dizer: ai meu Deus. É incoerente. Perfeito? É incoerente com o quê? Com aquilo que a pessoa... Então, tem uma desconexão. É incoerente uma pessoa
num comentário, por exemplo, num comentário, ela se diz seguidora de Jesus, por exemplo, ou seguidora de Moisés, ou seguidora de Buda, ou seguidora do Alcorão. E, de repente, quando ela fala e prega e muito bem, e num dado momento que ela precisa ser coerente quanto à questão da paciência, por exemplo, da educação, da gentileza, eu não digo que ninguém fica nervoso ou tem escorregadas, todo mundo tem seus momentos, mas não pode ser uma constância. Então, por exemplo, aconteceu uma publicação, alguma coisa contra os muçulmanos, por exemplo. Eu vou trazer o exemplo de muçulmanos. Alguém falou mal dos muçulmanos. E aí a pessoa se queima. A pessoa fica queimada, falaram mal dos muçulmanos e tal, esse negócio. Vamos responder. E aí a pessoa entra. Os muçulmanos são isso. O Islã é isso. E a pessoa coloca nos comentários. Se eu não sei o que lá. E aí começa a trazer palavrões que muitas vezes nunca ninguém escutou. O cara começa a inovar em palavrões, inovar em ofensas, trazer ali do âmago, trazer ali do umbigo, né? Trazer do diafragma ali, coisas, e coloca todo o seu ódio ali em comentários, e ele está dizendo o quê? Eu estou defendendo o Islã. Não, você não está defendendo o Islã, pelo amor de Deus. Se você não respondesse, seria bem melhor, porque você está dando uma má imagem para os muçulmanos e para o Islã. E o Islã não é isso. E é importante a pessoa ter coerência. Se você é muçulmano e se incomodou com aquilo, não repita o que fizeram com você. Não revide no mesmo nível aquilo que fizeram com você. Retribua com educação, mostre que a pessoa está errada com cordialidade, com gentileza e segure-se. Tenha paciência, tenha coerência. A mesma coisa a pessoa que vai para a academia, puxa ferro e corre e quer ser saudável e tal, e à noite enche a cara e fica beijando a sarjeta. É incoerente. É incoerente. Então, são alguns exemplos que eu queria dar, e aí eu falei o que eu tinha que falar. Fica à vontade, Michel Rodrigues. Ótimo. Você falou aquilo que eu acredito que as pessoas acreditam, mas não achavam talvez as palavras, né? Que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tinha coerência antes de ter sido o Alcorão ter sido revelado para ele. Não é? Eu vou pedir para que as pessoas anotem e depois pesquisem. Surata 93. Surata número 93, o Duha, depois o pessoal lê. Anota 93 e veja aí. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz seja sobre ele e sobre todos os outros mensageiros, ele tinha coerência antes de vir a revelação do Alcorão. Quando veio a Nur, a luz divina, a luz de Allah, a revelação do Alcorão, com a coerência, daí a pessoa é iluminada e é abençoada. Muitas pessoas, elas estão procurando, conhecendo, principalmente agora no começo do Ramadã, o Instagram botou o sticker aqui do Ramadã, né? Muitas pessoas têm essa coerência e estão procurando e pede, quero um Alcorão, quero um livro, não sei o que, me explique. As pessoas têm coerência, se questionam, querem conhecer um pouco mais, espera aí, será que é isto? Falta, talvez, aquele contato para a pessoa se esclarecer. E por isso, o Sheikh Gerard falou bem agora, Sheikh, os muçulmanos têm que exercitar isso. Não adianta dizer, eu sou coerente, não praticante. Eu sou coerente, só que não pratico. Ou eu sou do meu jeito. Não existe do teu. Pode até ser a pessoa falar, eu sou do meu jeito, mas tem que... não é por aí. Porque, como você disse, bem, o conhecimento benéfico, quando a pessoa aprende, conhece, como deram um exemplo, é igual a água. A água, quando cai do céu, a chuva, e o solo é fértil, faz nascer o verde. O problema não é o conhecimento, o problema não é a chuva. Às vezes o problema é o solo. Perfeito. Às vezes o problema é o solo, não é? E a nossa fé, realmente, ela é baseada, a gente chega à fé,
chega à convicção através do quê? Da reflexão, da coerência, do conhecimento. Isso aumenta a convicção da pessoa, né? E as pessoas que têm um senso, sabe, crítico e autocrítico, elas, quando lê o hadith do profeta, até naquele livro, os 40 hadiths, o profeta diz: Al-ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alayhi an-nas. Olha a coerência. Perguntando o que é o pecado. Pecado é aquilo que te incomoda dentro do teu peito, do teu ser. A coisa errada é aquilo que te incomoda, no fundo, e que você não gostaria que as pessoas soubessem. Então, o coerente, aquilo que é errado, aquilo que é feio, ele deve ter aquele bom senso, sabe? Peraí, isso não está certo. Não deve ser certo. Eu vou procurar verdade. E o Islã é isso. O Islã veio para orientar as pessoas. Esse é o Al-Furqan, o discernimento que distingue a verdade do erro, o falso, da realidade. Quanto mais a pessoa se aproxima de Allah, através da coerência, da reflexão, do conhecimento, a prática da fé, mais vem a luz de Deus para ela. Mais ela vai querer. E o profeta, e muito bem dito, né, Sheikh? Às vezes vem ofensas, vem xingamento, e daí aqui, depois os psicólogos, as psicólogas, o pessoal do Psico-Islam vai gravar depois o ID, o ED, né, aquele trio lá, né? E dá vontade mesmo de tirar lá do esôfago. Mas a pessoa pensa, não é por aí. Não é aí. Vontade tem, mas nem tudo que eu gostaria de fazer, eu devo fazer. Esse trio que as pessoas devem exercitar todo dia, muçulmanos ou muçulmanos. Quero, posso e devo. A pessoa pergunta, né? Olha, você pode comer, você não pode comer, não pode tomar café no Ramadã, não pode comer no Ramadã. Fala assim. Eu falo, quem disse que eu não posso? Poder eu posso. Mas eu não quero. Porque eu tenho um sentimento que eu devo. A pessoa pergunta, você é obrigada a usar o hijab? Eu falo, não responde, ninguém responde. Fala, ninguém me obriga, né? Eu uso porque eu quero. Esse devo é uma consciência interna. E quando a pessoa... eu me coloco na situação, eu me coloco na obrigação, porque eu quero, porque eu acredito. E isso é coerente. Quando a pessoa fala, olha, eu sou muçulmano no jejum. O jejum, nós somos no Ramadã. Tem coisa mais coerente que o muçulmano no jejum, por exemplo? Perguntamos para qualquer criança, para qualquer pessoa. O que te impede, né? O que te impede de comer e beber escondido? Ninguém está vendo. Perfeito. Perfeito. Né? Eu vou fazer o du, o Sheikh vai lá no udu, vai fazer o du no banheiro da mesquita. O que me impede eu como pessoa? Ninguém está vendo. Nem minha esposa, nem meus filhos. Isso é coerência. A fé leva a pessoa a ter isso, né? Outra coisa, o udu. Quem é que garante que eu não rezei agora o tarawih sem udu? Gente, eu rezei com udu, tá bom? Só para entender. Eu fiz a ablução antes de rezar. Mas por quê, né, Sheikh? Por quê? Ninguém tá vendo. Ninguém sabe se eu lavei o pé ou não. Chega lá, eu não quero. Hoje eu vou fazer o udu. Eu lavo tudo, só não vou lavar os pés. Por que eu faço isso? Porque é uma coerência, crença, não é? Fé, é muita coisa. Eu anotei aqui, já para concluir, eu vou lhe perguntar depois. Você falou do ponto do equilíbrio, eu anotei embaixo manter o foco, né? A pessoa tem que manter o foco. O que ele quer, né? O que ele quer com... Qual é teu foco? Qual é o foco da pessoa? É os outros ou é Allah? Não é? E daí eu queria lembrar um livro escrito no século de 1800 e pouco. Acho que as pessoas conhecem o desenho, não conhecem o livro. Conhece o livro, mas não duvido que alguém tenha lido tudo, começo ao fim. Que é o Alice no País das Maravilhas. Olha, o Sheikh está viajando, Sheikh Rodrigo está viajando. Não, mas o Alice no País das Maravilhas, por isso que eu falo para as pessoas lerem, leitura literária, até infantil, principalmente. Alice nos Países das Maravilhas tem uma passagem que a menina, ela está entre dois caminhos e tem um coelho ali no meio. E ela pergunta para o coelho,
por qual caminho que eu tomo? Para a direita ou para a esquerda? Por qual estrada que eu tomo? O coelho pergunta para ela, para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. Daí o coelho responde para ela, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então a pessoa, a coerência também, na prática do Islã, o que você quer da vida? Falar para a pessoa. É Allah, é aprender religião e exercitar isto. Eu ia perguntar para o Sheikh Jihad dar mais exemplos à coerência na prática do Islã. Nós estamos no Ramadã. O cara jejuou de boca, não pode comer, cuidado, ou o colírio quebra o jejum, tá? E daí xinga. Peraí, cadê a coisa? Peraí, shuai. Como é que fica? E aí, jejum, como é que fica? Ou o cara tá olhando, tá jejuando, daqui a pouco olha, astaghfirullah. Não, peraí, vamos. Não, se decide. Queria que o senhor falasse também, Gerard, sobre a coerência na prática diária do Ramadã. São coisas óbvias para exercitar. Barakallah, é muita humildade sua querer levantar essa bola para eu cortar. O que acontece? Barakallah, palavras muito boas. Eu tenho que anotar de fato. Essa live vai ficar gravada, se Deus quiser, para vocês poderem compartilhar, tá bom? O que acontece? Essa live está passando na Globoplay também, né? A Globoplay vai passar. Tá? Não, pode ser. Vamos ver, vai passar na Globoplay. Esse Sheikh Rodrigo. Netflix. Das incoerências no mês do Ramadã, o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele e com os demais profetas, disse, quando estava fazendo uma súplica, né? Ele falou amém. Aí as pessoas escutaram, o que é amém? Por que você falou amém ao profeta? Falou, não, o anjo Gabriel veio até mim e disse, Muhammad, Muhammad, diga amém. E aí eu fui dizer amém. Ele disse, o anjo pediu que Deus que não perdoe ou que uma pessoa não seja tão perdoada ao entrar no Ramadã e sair e seus pecados não tenham sido perdoados. Por quê? Porque ele não foi uma pessoa exemplar, ele não praticou jejum como deve, ele só deixou de comer e beber. E assim e aí o profeta disse amém. E também em outro momento o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, diz, muitas das pessoas, ele fala, quem não deixar de falar a mentira, de falar o falso testemunho e de praticá-lo, olha só, falar e praticar, quem não deixar de falar a mentira e praticá-la, Deus não necessita que a pessoa deixe de comer e beber. Então, o Ramadã, o jejum do Ramadã é muito mais do que isso. A coerência em você deixar de comer e beber e também se modificar espiritual e mentalmente. Então, é deixar esses palavrões, é deixar de ficar olhando, de falar as coisas proibidas, de olhar para as coisas proibidas, até de pensar em coisas proibidas. Treine a sua mente. E das incoerências no mês do Ramadã, é a pessoa chegar, passou, ficou e pediu a Deus e tal, e chega na hora de comer, aí coloca aquele pratão. Quebrar o jejum com vinho, chefe. Pergunta que lhe fizeram. Você viu a pergunta? E aí a pessoa chega, coloca aquele pratão, não come metade e começa a desperdiçar. É incoerente o desperdício com o jejum. Não tem... O clima de Ramadã, o ensinamento do Ramadã é totalmente incoerente com o desperdício. Verdade. Não podem casar. Como é que uma pessoa que deixa de comer e beber para valorizar a comida, ela joga a comida fora? Ela jejua para sentir o que o necessitado sente de fome, de sede. E aí ele está jogando comida fora depois. Essas são as incoerências, e muitas incoerências, que nós percebemos
em todas as religiões, porque isso não é da religião, isso é da prática do seguidor. Então, os seguidores precisam entender os propósitos, e principalmente o muçulmano, entender o seu propósito, o propósito que Deus quer para você, o Alcorão que está te ensinando, os profetas que nos ensinaram, e agir de acordo, porque esse é o caminho da salvação. Se você seguir um caminho diferente, falando que quer ser salvo, você está sendo uma pessoa incoerente. Querer ser uma pessoa sábia sem ler livros, sem andar com sábios, sem consultar os sábios, sem aprender com eles, é incoerente. É não funciona. incoerente. É incoerente mesmo, Sheikh, da pessoa. Por isso que a leitura, perguntar, conhecer, descobrir e ter a humildade de ir atrás. Eu repito essa frase para todo mundo: conhecimento não vai até a pessoa, gente. Conhecimento não vai até a pessoa. A pessoa tem que ir até o conhecimento. Não é? A pessoa tem que ir atrás, tem que descobrir que ela não sabe de nada. Ela tem que descobrir, né? Senão ela vai achar que é um sabão. Né? Sabão, sei lá. Sabão de coco, sei lá que ele é, né? Então a pessoa ela precisa, o Ramadã, o jejum, é uma educação. O jejum também nos educa que eu sou capaz, que eu posso largar o cigarro quando eu quiser. Ué, durante 12 horas eu larguei. Eu posso acordar de manhã para rezar o Salat Subh. Ué, eu acordei para fazer o Suhur. Eu posso rezar o Witr. Ué, eu fiquei meia hora na mesquita em pé rezando. Eu posso rezar 3 rakas, não é? Eu posso ler o Alcorão, porque no Ramadã eu estou lendo o Alcorão. Então, o próprio Ramadã, né, Sheikh, quem compreende o Ramadã é tudo coerente. Se a pessoa desvia, cai disto, é porque a falha está nela, está na forma que ela enxerga o mundo, está na forma como ela interage com as pessoas. Eu vou até me aprofundo, hein? Falta aí leitura literária. Eu vou pegar nesse ponto aí, quanto mais ler e conhecer os sábios, perguntar e pegar a experiência e descobrir, mais próximo da coerência, se ele não for, mais próximo ele estará. É isso que eu queria falar, Sheikh. Perfeito, muito bom. Olha, parabéns. Inshallah, Sheikh, tomara que todo mundo seja vacinado, tomara que essa pandemia passe uma vez para os sheiks, junto com o pessoal da equipe da ANAGE, fantástica, e a equipe fantástica do Psico Islam, façam um turnê aí pelo Brasil inteiro, dando palestras em mesquita, não é? Os sheiks ensinam para as pessoas o que é halal, o que é certo da religião, as psicólogas aí cuidam dos malucos aí, e os advogados, da incoerência, Sheikh, da incoerência. Os advogados enquadram os caras aí, ó, Tô brincando, gente, eu tô brincando, não me leva a sério, tá? Nisso que eu tô falando agora, não me leva a sério. Mas, inshallah, eu tenho esse Abduni também aqui. Eu pretendo, inshallah, meu sonho, Sheikh, é fazer, sabe, essa caravana da fé, caravana da coerência, do conhecimento, do bom senso, o ANAGE, Psico-Islam, o Sheikh Jihad, visitar. Bom, vai começar aqui pro Curitiba, né, cara? Tem que começar pro Curitiba, né? Curitiba é cidade piloto do Brasil, então. É cidade piloto, né? É cidade piloto. E depois a gente vai pro Brasil, pro sul, pro norte. Quem gosta, quem apoiou, quem gosta, aplaude aí, curte aí, dá sorriso e depois manda um pix aí. Barakallahu Fik, já estamos no final. Queria que você fizesse suas considerações finais. E, antes disso, eu queria te parabenizar a sua esposa, Patrícia, pelos livros aí. Parabenizar a Patrícia por mim, né? Você já é testemunha do meu casamento? Viu? Você já foi testemunha do meu casamento? Viu? Não, excelente trabalho que você está fazendo. Foi 2002, isso. Alhamdulillah. Parabéns pelo Senda Reta. Muito importante, sigam lá, fantástico o trabalho. E você também você viu o trabalho também do Clubinho do Islã? Eu vi também, recebi o Clubinho do Islã, fantástico também. Olha, a nossa comunidade, isso é coerência, é conhecimento. Quando os muçulmanos começam a aplicar o conhecimento junto com a religião, você vai ver que são um só, e a pessoa cresce assim, é um foguete, movido a nitroglicerina, rapaz, é fantástico.
E aí, para as considerações finais, eu te agradeço muito, chefe Rodrigo, por você ter aceito esse convite. Foi muito legal. Eu passaria aqui muito tempo conversando e dando risada Eu contigo. também. Eu que agradeço, Sheikh Gerardo, por me receber, por sempre ser gentil, sempre ser paciente, né? Às vezes eu acho que o Sheikh Gerardo é paciente além ainda, né? Que eu não teria essa paciência que ele tem, né? Mas vamos ser coerentes, vamos manter a coerência, manter a calma. Alhamdulillah, barakallahu fik. Agradeço, Sheikh Gerardo, agradeço todas as pessoas que estão aqui conosco nesse encontro virtual e eu acredito que todas as pessoas que estão aqui vão compartilhar essa live. Vocês vão compartilhar essa live. Né? Vão curtir, vão compartilhar, né? Para todo mundo. E agradeço, Sheikh Gerardo. Vamos se encontrar mais e vamos fazer esse mutirão de visitar e passar conhecimento, informação, coerência, bom senso para todo mundo, né? Para pessoas que conheçam o Islã e os próprios muçulmanos conheçam o Islã dentro do Islã. Já são muçulmanos, mas se aprofunde. Sempre, sempre. O conhecimento nunca se encerra. Nunca. 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 Continua. Parabéns, chefe Rodrigo. Jazakallahu khairan. Muito obrigado a todos que nos seguiram, que estão acompanhando a gente até agora. Excelente live com o chefe Rodrigo. Inshallah, a gente vai se reunir novamente.